Olá, vamos dar continuidade ao assunto da aula 8, né? Tanto é que eu coloquei primeira parte das listas simplesmente encadeadas. E preste bem atenção, eu resolvi fazer um programa muito completo com todas as funções para as listas simplesmente encadeadas. Sabemos nós que tanto a pilha quanto a fila são casos especiais de lista, a gente viu isso na aula 5, 6 e 7. A mesma coisa vale aqui para a pilha dinâmica e para a fila dinâmica. Então o que eu fiz? Eu coloquei um programa com todas as funções e depois separei somente para a pilha dinâmica dentro daquelas funções que a gente vai explorar, espero conseguir explorar todas, né? O que serve para a pilha dinâmica e o que serve para a fila dinâmica. Pronto, aí no final a gente fica tudo de bem, né? Então vamos ver o que vai acontecer hoje na aula. Que tipos de listas, operações podemos fazer com as listas? Como a gente fez com as listas lá na aula 5, né? Nós podemos inserir, nós podemos alterar, nós podemos substituir, podemos listar todos os elementos, podemos buscar, podemos fazer tudo isso com as listas simplesmente encadeadas. Só que agora são listas dinâmicas, né? Cada nó vai se encadeando no outro nó e assim sucessivamente. Bom, dentro dessas funções todas, operações todas que nós vamos ver, que tipo de operações servem para a pilha dinâmica? É uma coisa que a gente vai ver também na aula de hoje. E que tipo de operações servem para a fila dinâmica? Vamos direto ao assunto? Então, essa é a segunda parte das listas encadeadas, que faria dentro do conteúdo, está na aula 8. Mas como tudo se entrosa, ficou aqui, né? Então, a segunda parte vai caprichar um pouco mais, né? Temos aqui algumas aplicações que eu coloquei das listas simplesmente encadeadas, as listas de debate, gerenciamento de memória, né? Alocação encadeada de arquivos sequenciais, na tentativa de eliminar a fragmentação externa de um HD, entre outras. A gente falou isso na outra aula, sobre a fragmentação externa, a fragmentação interna, lembra? Aloca, desaloca. Então, as listas encadeadas têm uma função também importante nisso, né? Então, alguns exemplos somente, né? Bom, na outra aula, a gente aprendeu a criar um nó e atribuir valores para os membros desse nó. Agora a gente vai complicar um pouco mais, né? Nós vamos fazer assim, na mão, como a gente fala, nós vamos aprender a fazer uma lista com 4 nós, só com intuito didático, porque ninguém vai fazer isso. Imagina uma lista de 500 nós fazendo como eu vou fazer aqui agora. Então a gente vai ter uma função, um enquanto da vida, um while da vida, né? Por isso que é importante, desde a aula de algoritmo, a gente saber estudo de repetição, a gente fala, não, você tem que saber. Aí o aluno fala, não quero saber for, não, mas então, é porque agora tudo se encadeia nas listas encadeadas, né? Então nós vamos aprender a criar com 4 nós, vou o mais devagar possível, para que você tenha o entendimento disso. Bom, lá vamos nós de novo, definindo a minha struct, né? Ela tem 2 membros, hoje chamei de num, e o outro, o ponteiro, chamei de proce. Então, uma struct de nome nodo, permaneci com o mesmo nome, mas para não ficar pensando que só pode ser info, link, essas coisas todinhas, mudei. É um campo, um membro inteiro, né? E o outro membro que é um ponteiro. O mesmo desenho da outra aula, só que agora com os membros com os nomes diferentes, né? Ok, agora vamos ver, aqui continuo com a struct e a criação do primeiro nó, que é o que a gente viu na outra aula, não tem nenhuma complicação, mas eu vou retornar ali. Aqui, como eu falei na outra aula, aqui é um tipo que foi criado por você. Nesse caso, foi criado por mim, vai ser criado por você. O tipo nodo, que é uma estrutura. E aí estou criando, declarando essa variável lista, que é uma variável ponteiro. Vou ter aqui hoje o asterisco do lado do lista, para não ficar com aquela ideia que então o asterisco tem que ficar do lado do nodo. Não, como eu falei, tanto pode ser o nome da variável, ao lado do nome da variável, como do tipo. Eu fiz uma atribuição na hora que eu estava declarando essa variável, onde ela está recebendo o endereço retornado pelo operador new que ele atentou alocar na memória para o tipo do tipo nodo, né? Então, veja bem, o tipo do ponteiro é o mesmo tipo para onde ele aponta. Bom, aí eu fui, inicializei num com 23, adoro 23, né? Eu inicializei, só que agora nossa variável, o nosso ponteiro, né, na verdade, é de nome lista, por isso que eu aponto para o membro num, né? Então, eu estou ligando ao nome num, número 23. E como é o primeiro, vai para o lixo. Lixo não, vai para a terra lenta.
vai para nulo. Não tem nada, quer dizer, não tem ninguém depois dele. Ele não aponta para ninguém. Então, aquele segundo membro, veja bem que aquele segundo membro, na verdade, ele é uma struct. Veja, por isso que eu falei que eu faço assim, o exemplo do aterramento, que aí o pessoal, um pouquinho que sabe de eletricidade do ensino médio, aterrou, não vai para lugar mais nenhum. Então, esse é o próximo, que é uma estrutura, que ele vai apontar para o outro e vai ter dois membros, como você vai olhar agora. Bom, essa é a criação do segundo nó. Então, veja só, atenção para esse exemplo que eu coloquei aqui, antes de analisar isso. Esse é o primeiro nó, né? Onde ele tem um campo, num, com conteúdo 23. O membro, é melhor falando, né? Mas campo também se usa. E o outro membro, ele é um ponteiro. Então, atenção. Mas ele é um ponteiro que ele tem dois membros. Não é assim que é o ponteiro da estrutura do nodo que eu coloquei? O membro campo, o membro outro. Pois então, esse ponteiro, quando ele aponta, quando ele recebe o endereço desse próximo nó, lista seta próximo. Lista com o membro próximo. Aqui. É primeiro nó. Ele vai ter este membro como membro dele. E esse membro como membro dele. Então, de novo. Aqui é o primeiro nó. O primeiro membro dele é num. Né? Lista num. O segundo membro dele é o próximo. Então, como ele vem de lista, né? Vou voltar aqui só para você pegar, porque é fundamental aqui, ó. Primeiro nó. Esse é o membro num e esse é o membro próximo. Eu declarei lista. Então, lista, esse é lista, membro num. Tá aqui. E esse é lista, membro próximo. Quando eu vim para criar o segundo nó, você está olhando aqui, tá vendo o quê? Próximo. Mas, na verdade, que ele veio de lá, ele é lista, seta, próximo. E esse daqui, então, esse próximo vai ter quem? Esse membro num e esse membro próximo. Preste atenção. Lista, seta, próximo, quer dizer, que é este membro daqui de lista, que é o segundo membro de lista, vai receber o endereço que foi alocado dinamicamente, estou vendo aqui na palavra new, de um nó, né, do mesmo tipo que ele é. Então, esse nó ele vai descobrir um lugar para guardar esse nó, vai retornar e vai guardar aqui, neste endereço. Quer dizer, ele vai apontar, esse vai receber. Bom, na verdade, lista seta próximo, seta num. Olha só, aqui, embora esteja escrito próximo, veja bem, ele vem daqui, aqui era lista seta num, lista seta próximo. Então, esse daqui é como se tivesse tido filhos, digamos assim, onde um dos filhos dele é o membro num e o outro filho dele é o próximo. Então, ó, lista próximo, que é esse pedaço daqui, vai apontar para esse novo nó. Mas ele vai ser visto pela lista inicial como sendo um membro desse ponteiro e um membro deste ponteiro. Por isso você recebe lista seta próximo, seta num recebe 13. Lista seta próximo recebe null. Aí vai ser aterrado. Preste atenção que eu estou no segundo e você vai ver uma cadeia de lista seta próximo e assim sucessivamente. Bom, nós vamos agora, aqui ficou o segundo nó, né? Próximo num, próximo, né? Que seria lista próximo. Então veja bem, o próximo de num, o próximo de próximo. Viu essa cadeia para o terceiro? Este é o próximo, que já seria o lista seta próximo. Esse daqui seria o lista seta próximo, seta num, que é o membro desse ponteiro, porque isto é como se fosse isso. Então, isto é um membro desse. E, por sua vez, esse era o lista seta próximo. Então, quem será esse? O lista seta próximo de num? Vamos ver como é que fica. Então, eu fiz devagar, ó. Esse é o próximo do próximo. Lembrando que tem lista na frente, né? Se esse é o próximo do próximo, ele é o próximo desse, lembra? Lista seta próximo, seta num. Lista seta próximo. Então, ele é o próximo daquele ali, do anterior. Então, esse próximo vai ter dois membros. Esse que é o num e esse que é o próximo. Porque ele aponta para alguém igual a ele. Isso que é a circularidade. Então, olha o que aconteceu. Próximo, que é esse, num, membro num.
próximo, próximo, próximo. Mas lembrando que todos eles vêm da lista. Então, ó, de novo. Deixa eu pegar aqui, a caneta subiu. Ó, lista certo, seta próximo, próximo. Ou seja, ele está falando desse daqui. Porque esse é o lista seta próximo. Esse é o próximo desse daqui, que já é o lista seta próximo. Ele vai receber um endereço que Neil alocou dinamicamente, retornou para ele, para um tipo nodo, ou seja, igual a ele. Ele agora vai atribuir com esta linha o valor 15 a este membro. Ora, ele é o próximo, que é do próximo de lista. Lista próximo, próximo, num. Então, este que é o lista próximo, próximo, ele vai ter dois membros, o num e o próximo. É para sentar, olhar, voltar à tela, respirar e de novo, até encaixar. Então, aqui nesse momento, atribuiu o 15 e aí o aterramento. Nulo, não tem mais nada. Imagine isso fazendo com 4 nós. De novo, esquecendo lista, esse é o próximo. Se esse é o próximo, esse daqui é o próximo desse próximo. Né? Porque esse próximo, que é uma estrutura, ele é um ponteiro que tem um tipo igual a esse conjunto, ele tem dois membros, o num e o próximo. Então, aqui é o próximo num, aqui é o próximo próximo. A gente só fala do próximo próximo porque ele é que aponta para o outro. Então, o num deixa para lá, o num é um campo de dados. Né? Bom, se ele é o próximo próximo, esse daqui seria próximo próximo num e próximo próximo próximo. Então, esse aqui já é o próximo próximo próximo. Ora, o próximo 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 tem o quê? Este membro num e esse membro próximo. Veja só como que fica, que lindo, olha só que lindo aqui. Agora, é o que eu digo. Vai voltar, vai começar de novo, vai tentar escrever para fazer. Não é que você vai fazer isso, porque se com 4 nós eu já tive esse trabalho, imagine se eu falasse, vamos fazer isso com 10 nós. Haja paciência e haja cuidado para não errar. Né? Mas, veja, por isso que eu coloquei várias telas, uma seguida da outra, para você ir entendendo com essas setas o próximo, do próximo, do próximo, do próximo. Né? Bom, essa é uma lista com 4 nós. Para você testar se isso é verdade. Para acreditar em mim, aqui está o código. Então, está o código e eu fiz todo aquele espaço que estão ali separado. Você está vendo aqui, ó. Criando o segundo nó, eu peguei isso e colei lá na frente para vocês irem olhando. Colei, 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 colei. E no final, eu fui mandando exibir, tá vendo? Então, valor da lista. Então, aquele primeiro valor do primeiro nó. Aí já, o segundo nó, para eu chegar a num do segundo nó, eu tive que ir pelo ponteiro próximo, que era de lista próximo. Para chegar ao terceiro, eu fui do lista próximo, próximo, num. E até chegar ao quarto, lista próximo, 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 num. Então, veja bem, não é possível que seja assim, né? Se fosse assim, seria muito trabalhoso. Como é que eu ia fazer uma lista que não tem fim, né? Depende da memória, dessa maneira, né? Seria uma grande loucura. Mas isso é só para mostrar uma questão didática, só para você entender o que é o próximo do próximo, o que é um ponteiro que aponta para alguém que é igual ao conjunto que ele pertence, né? É bem complicado, é uma coisa abstrata, mas é muito lindo, mas é assim, eu acho que ficou fácil de entender. E aqui está mostrando, então, os 4 nós que eu atribuí valores, 23, 13, 15 e 18. Né? Então, naquele código, o mais importante ali do que a gente viu. Bom, aí você fala assim, Anitta, eu insiro ao final ou eu insiro no início? Eu removo no final ou removo do início? Peraí, Anitta, você está parecendo a história de pilha e fila? De novo, volta a falar. Pilha e fila não são casos especiais de listas. Assim como é das listas estáticas, também são das listas dinâmicas. E a lista simplesmente encadeada é uma lista dinâmica. Então, na verdade, insere no início, insere no final, remove no início, remove no final, parece mesmo eu estar falando aula de pilha e fila, que seria a aula 9 mesmo. Mas veja bem, então o que eu fiz? Eu fiz vários trechos nesse menu, que ele está depois do resumindo. Né? Depois que passo resumindo, tem não sei quantas telas que eu coloquei, será que dão 10 telas esse código, né? Onde eu botei todas as funções, tudo mais, o código tudinho, testei, copiei, colei, testei de novo, tá tudo funcionando direitinho. Então, para vocês verem, ali tem listas encadeadas, então tem todas as funções. Sabemos nós que pilha, não tem nada de ficar ordenando pilha, não tem nada que listar a pilha, porque a pilha a gente só vê quem está no topo, então a fila a gente só vê quem está no primeiro. Esses trechos que a gente coloca, tanto é que eu coloco didático
Didático significa não use, é só para você testar, para ver, será que está empilhando mesmo? Será que está fazendo esse encadeamento que ele está falando? Deixa eu ver se ele está tirando, na hora que eu mandei desempilhar, continua tudo como estava, menos ele. Por isso que eu coloco esse trecho de lixa, por isso que eu escrevo do lado didático, né? Não é para usar, porque as operações básicas da pilha e da fila são essas mesmo. Eu empilho, desempilho, né? E mostro o topo. Eu enfileiro, desenfileiro e mostro o primeiro. Né? Aí aloca, vê se tá vazia ou não tá vazia, que são aquelas 6 básicas. Todo o resto é para listas. Né? Assim, Anitta, minha agenda pode ser uma pilha? Eu digo, não pode ser uma pilha, porque o último que entrou não vai ser necessariamente quem você vai acessar, não é verdade? Então é uma lista. Então tem casos que poderão ser lista, tem casos que poderão ser pilha, a lista não vai desaparecer. Agora, isso depois a gente fala, é um caso especial da lista, as pilhas e as filas. Então, insere ao final. Quem será que insere ao final? Será que é a pilha que insere ao final? Ou será que é a fila que insere ao final? Pensa nisso. Eu estou no banco, cheguei lá, antes do banco abrir, aquela pessoa que adora ficar na fila para abrir, quando abrir o banco, ser a primeira. Aí eu estou lá logo no início. Se alguém chegar, ela vai entrar depois, vai passar na minha frente ou vai entrar depois? Né? Então, insere ao final. Então, o que parece isso? Parece fila. Aí insere no início, então é a pilha, porque vai sempre inserindo quem está na frente, quem está na frente, quem está na frente. Mas aí eu coloquei os 2 trechos. Por quê? Porque quando você separar o código que eu coloquei ao final, você fala assim, esse só serve para pilha, esse só serve para fila. Então a Anitta já colocou os 2. Remove no início, remove no final. Bom, então parece que todo mundo vai remover no início a pilha e a fila, né? Então esse aqui a Anitta colocou para poder fazer a experiência da lista encadeada. É isso que eu quero que vocês entendam. Então vamos falar, vai lá do insere. Bom, insere ao início, ele assim, tá aqui o trecho aqui, ó. Não, passei, perdão. Voltou. Voltou aqui rapidamente. Peraí. Não, peraí. Voltou pra certo, né? Ó. Aqui tá minha instruct. Isso que a gente tá usando. E vou fazer essa inserção para você entender, né, com 2 nós, né? Então aqui tá criado um nó. Agora eu vou bem devagar, né? Eu criei o nó 1, que é um ponteiro. Eu sei que é um ponteiro porque tem um asterisco. Qual é o tipo dele? É um int, Anitta? É um char? É um float? Não, o tipo é um nodo. O que é o tipo nodo, Anitta? O tipo nodo é uma struct, que tem 2 membros, onde um membro é um campo inteiro e o outro é a própria struct, é uma outra struct. Ah, tá. E o que ele recebeu aqui, esse ponteiro? Ele recebeu o endereço que Nil tentou alocar e conseguiu, né, para ele. Então, ele está com o endereço. Então, quando você fala nó1 seta num recebe 23, você está atribuindo 23 ao membro desse ponteiro, dessa struct num. Isso, verdade. E quando você coloca nó1 seta próximo igual a num, significa que você está atribuindo num, 0, vazio, a próximo, quer dizer, depois de nó 1, a princípio, não tem ninguém mais. Isso. Bom, mas agora você está criando o nó 2, não está, Anitta? Tô. Você está fazendo mais ou menos parecido. Você falou que é o tipo, é uma struct, nodo, que o nome dele é nó 2 e que ele vai receber um endereço. É verdade. Aí você falou assim, ó, nó 1, seta proce, recebe nó 2. O que significa isso? Ora, se eu tenho 2 membros aqui em nó 1, onde esse é um ponteiro e o nome é proce, é o que eu estou dizendo aqui, eu estou dizendo que esse daqui, que antigamente estava com num, agora não vai estar mais. Ele vai receber o endereço do próximo nó que eu estou criando. Então ele não está mais aquele símbolo do aterramento, né? Então agora ele não é mais nulo. Ele recebe o endereço aonde esse novo nó foi alocado, por essa linha daqui. Então eu falei, ó, então você vai receber. Então, nó 1, que é o que eu estou fazendo, ele vai apontar para o outro. E aí o resto é igual. Eu atribuo um valor ao membro 13, num 13, e atribuo o aterramento a ele. Então significa que inseriu ao final. Porque se nó 1 era o primeiro e ele continua sendo o primeiro, quando o nó 2 chegou, ele foi para depois do nó 1. Né? Vamos ver se é verdade? Bom, aqui então, eu mandei colocar para ele escrever o campo num, o campo num de nó 1, o campo num de nó 2, o endereço de nó 1, o endereço de nó 2. Observe que quando eu trato de ponteiro, é igual a matriz.
o nome do ponteiro é o endereço dele. Não importa que ele tenha 5 membros, 200 membros, é o primeiro endereço, que sempre só é guardado o primeiro. Então, quando eu coloco NO1, pode ter membro NUM, membro NUM2, pode ter outro struct, não interessa, ele vai dar o primeiro endereço desse conjunto todo que foi alocado para ele. É isso só que ele guarda. E eu é que não posso errar, eu é que não posso vacilar na hora de apontar para os dados, né? Depois eu peço o endereço, essas coisas todinhas, e depois eu deleto. Vamos ver aqui, então, o que aconteceu, que é o que mostra. Ó, lembra-se que eu, quando atribuí ao membro NUM de NO1, o número 23, vocês viram, né? Então, eu coloquei lá, NO1, a seta, NUM, recebe 23. Fiz a mesma coisa para NO2. Então, eu estava atribuindo, me referenciando ao campo, ao membro NUM de NO1, e referenciando ao membro NUM de NO2, e atribuindo esses dois valores. Observe, quando eu peço o endereço de NO1, ele fala assim, 0x, quer dizer, estou em hexa, 3E24C0. E quando eu peço de NO2, ele fala 0x, 3E2528. Você fala, nossa, Anitta, mas por que isso? Tanta diferença, não é verdade? É uma alocação dinâmica. Onde tiver, você não sabe o que está rodando ali naquele momento, o que estava rodando no meu mix naquele momento, é onde tem espaço. Observe, você que fez organização de computadores, você vê que de C0 para 28, né? Tem muita coisa. Então, 4C0, passei para 528. Tem a sequência do C até F, depois vem do D até F, depois vem do E até F, depois vem do F até F, para depois, para chegar finalmente a 5. 5,0, depois daqui dá 528. Estão distantes uns nós do outro. Endereço apontado por NO1. Se o NO1 estiver na frente dele, o endereço apontado por NO1 tem que ser o do NO2. Vamos ver se isso é verdade. Aqui, ó. O endereço apontado por NO1 é esse daqui. Mas, Anitta, onde que está isso no seu programa? Aqui, ó. Endereço apontado por NO1. Quem é que aponta? Não é um membro próximo, que é uma struct também, que tem 2 membros? Então, toda vez que eu quiser saber o endereço para onde está apontando, é nesse próximo, nesse membro, que é uma struct do tipo nodo, igual a ele mesmo. Porque ele é que vai apontar para o próximo. Então, eu fui aqui, ó, NO1, seu membro próximo, o que tem aí? Ele fala, tem o endereço para onde eu estou apontando. Por isso que aqui saiu, ó, ele aponta para 0x, que está em hexa, 3E2528. 0x, 3E2528. Ah, Anitta, o meu não deu isso, deu 2530. Mas isso tem que ser o mesmo que esse. Para provar para você que ele colocou na memória. Não adianta só fazer aquele discurso de que houve esse encadeamento, mas o aluno às vezes tem que ver. Então, vê como? Com o endereço. É a única prova que nós temos para fazer com vocês, é esse endereço. E aí você viu que o endereço apontado por NO2 foi 0. 0 porque é um null. Né? A gente vê assim, se for 0 significa é um null, né? Então não tem nada, não está apontando para ninguém. Não tem mais ninguém depois dele. Bom, insere no início. E a pilha insere no início, é verdade. É sempre ali no topo. Então isso é bom para a pilha. Ah, insere ao final. Então aquele ali é bom para a fila. Então eu tenho 2 trechos aqui, que um é para o início, que é para a pilha, outro que no final, que é para a fila, outro que é para a pilha. Vamos lá de novo. Eu criei as mesmas struct. Eu criei primeiro o NO1, tá vendo? A mesma coisa que eu coloquei ali, falei aqui, blá, blá, blá. Agora, atenção, vou criar o NO2. Criei o NO2, recebeu o endereço que foi alocado por 1000, né? Ele alocou lá para essa estrutura, que tem 2 membros, onde um membro é inteiro e outro membro é um próprio struct. Né? Então, dentro daquele quadradinho rosa, é como se tivesse um outro no meio dos dois. Observe que aqui não teve nada demais. Eu atribuí ao membro NUM de NO2 o número 13. Mas preste atenção, eu atribuí ao próximo, que é o ponteiro, né? Mesmo tipo da struct, o endereço de NO1. Então, significa que eu passei na frente dele. Não, olha só, eu sou mais velha, né? Então tem que passar à sua frente, só me dá licença. Então passou a prioridade, eu estou com o bebê no colo, essas coisas assim. Então passou à frente, veja só. Então eu fiz o mesmo código, né? Toda aquela história, NO1, e olha aqui, e olha só o que aconteceu. NO1 é esse endereço. NO2 é esse endereço. O endereço apontado por NO1 é 0, null, quer dizer, é ele que está no final, porque quem está no final é que está aterrado, digamos assim. O endereço apontado por NO2 é exatamente o de NO1. Então, o NO2, embora tenha sido declarado na frente, é isso que eu quero que entenda. Eu criei, quer dizer, eu criei NO2 depois que eu criei NO1.
Não importa isso na alocação dinâmica. O que importa é para quem você aponta, para onde vai o próximo. E eu coloquei na frente. Ou seja, inseri na frente, que é a pilha. Então, esse é, assim, é o X da questão aqui, né? Isso é o X da questão. Inserir a diferença entre inserir na frente e inserir ao final. Que operações posso fazer, então, com a lista encadeada? Todas que eu consegui mostrar na aula de hoje. Bom, olha todas que eu coloquei. Insere na frente, insere no final, remove da frente e remove do fim, exibe a lista, porque lista eu posso fazer tudo, né? Substitui nó na lista, troca, errei, não era isso, era 13, era 111, era 114. Conta nós da lista para saber quantos já tem na lista. Busca na lista, será que tem isso? Será que fulano? Será que eu tenho a pessoa cadastrada? Libera a lista. Então, são essas operações. Então, esse menu todo, que é enorme, ele está depois do resumindo da aula de hoje, né? Depois que eu falar resumindo, vocês olhem lá no final, copie, cola e salva lá para poder executar. Bom, minha instruct está aqui, info e próximo. Aproveitei também um pouco que estava lá no código, para não ter que fazer tudo de novo. Bom, eu vou começar com a função exibe, porque eu preciso provar o tempo todo para vocês que inseriu no início, que inseriu ao final. Então, eu não vou seguir a ordem do menu. E também eu posso fazer isso que eu quiser, né? O que interessa é o que está lá dentro do switch, né? O cada caso quando chama. Eu posso colocar primeiro a função exibe, a ordem não importa. Desde que eu coloque os protótipos antes da main, está tudo perfeito, né? Olha só, a função exibe é simples. Eu criei uma variável conta, inicializei com 1, só para listar, assim, eu gosto de listar numerado, né? É uma coisa minha. Se não gosta, não coloca. Mas ele é bom, porque quando ele fala assim, que nó você quer substituir? Se você souber um número, a pesquisa fica mais fácil, né? Então, assim, enquanto PTR, observe que ela recebeu uma função que não retorna nada, porque ela mexe diretamente com endereços, funções que mexem com endereço não precisa de retornar nada, né? Então, essa daqui, ela vai receber, está pronta para receber um endereço de uma estrutura, né? Que é um caso do tipo nudo. Eu criei essa variável e ele colocou listando. Enquanto PTR quer dizer, enquanto você não achar zero. Ah, então poderia colocar assim, enquanto PTR for diferente de null, pode. Então, é a mesma coisa. Mas é mais elegante, né? Enquanto existir. Quer dizer, enquanto existir é enquanto ele não for nulo. Né? Então, é isso que está dizendo esse while. Né? Às vezes eu coloco, só para mostrar, enquanto PTR for diferente de nulo. Então, se ele não é o final, se não é nulo, então vamos lá. Vamos exibir sempre o campo da informação. A gente, no dia a dia, não vai exibir endereço. O usuário não sabe o que é endereço. Aí ele vai mostrando. Conta mais, o que acontece? Existe um deslocamento. Ele pegou esse PTR, foi o endereço do primeiro. Aí, agora, ele vai pegar PTR, ele sabe que o próximo desse PTR é que aponta para o próximo. Então, ele pega esse próximo e joga como se fosse PTR. Então, ele vai andando pela lista, sempre de próximo em próximo, de próximo em próximo. O próximo vai passando a ser o PTR. Né? Então, a lista ele vai fazendo assim, porque quem tem endereço é próximo, é o mesmo próximo. Aí, ele faz isso, então, ok, PTR, você que era esse endereço, agora vai passar a ser esse endereço que no meu campo, no meu membro próximo, está lá guardado. Aí ele vai e varre de novo. E aí, é nulo? Não, claro que não. Então, exibe. Então, essa é uma coisa que a gente não faz na pilha, a gente não faz na fila. Só didático, como eu coloco no menu. Didaticamente, depois você tira. Bom, vamos lá no insere na frente. Insere ao final. Bom, atenção aqui, ó, essa figura, ela é bem significativa, é mais fácil de você, na hora que for analisar, porque você vai criar uma struct temporária para que ela possa receber os dados e entrar na frente. O entrar na frente é mais fácil do que o entrar atrás aqui. Então, declarei aqui, né, localmente, isso não é global, nenhuma função está enxergando, né, observe que aqui eu mando o valor que eu quero que insira, porque lá nesse menu, eu fiz a entrada lá no 15. Então, eu criei aqui um temporário, que é do mesmo tipo do que esse da lista, que senão é impossível fazer isso, e que vai ser alocado. Enquanto não for tempo, quer dizer, enquanto não for o fim, enquanto não tiver, enquanto existir. Não foi possível fazer alocação. Se não foi isso, não foi possível. Quer dizer, não tem nada. Ele não é tempo, ele é nulo. Então, o que adianta uma coisa nula? Nula não conseguiu, ele retornou zero. Tentei alocar, ele falou, não consegui alocar. Então, se for negativo, não, tempo é igual a perguntar. E aí, tempo, você é nulo? Sou, então não alocou, não. Então, não tempo é isso. É a mesma coisa que tempo igual a nulo. Então, porque se for existir tempo, é porque é verdade. Né? Então, se não existiu, ele sai, não alocou por qualquer motivo. Mas se alocou,
que ele faz? O valor que ele recebeu, isso é uma passagem por valor, o nome é valor também, né? Mas não é por referência. Mandei uma cópia para aquela função, ele guarda na variável, no membro info. E o ponteiro que ele recebeu, coloca em próximo. Por quê? Ele recebeu esse primeiro endereço daqui. Se ele recebeu esse primeiro endereço daqui, que é o primeiro, quando você fala PTR, ele mostra o primeiro desse, ele colocou o valor 23 e automaticamente atribuiu no campo próximo dele esse endereço que ele recebeu da função. No que ele recebeu esse endereço, ele retorna a temp, pode dizer, foi alocado, papapá, mas na verdade ele colocou na frente da lista, que é o caso da pilha. Né? Esse é o mais simples de todos, então você tem aqui um temporário, que é o temp, você atribui o valor que recebeu, e para que ele se coloque na frente, o campo dele próximo, que é uma struct, tem que receber o endereço do primeiro. Mas quando passou para essa função, ele passou o endereço do primeiro nó. Se eu aponto para ele, eu coloco ele na frente. Então, é o mais simples, que esse da função mais simples é essa daqui. Então, eu fiz duas entradas, ó. Eu inseri na frente, escolhi a opção 1, botei 13. Depois eu escolhi a opção 1 de novo, coloquei 15. E aí ele falou, listando. Aí eu fui lá na opção 5, mandei listar. E capturei a tela. Ele falou, ó, primeiro é o 15, depois é o 13. Por quê? Porque eu estou inserindo lá, fazendo a minha opção. Né? Então, veja, primeiro eu coloquei o 13, depois eu coloquei o 15. Na hora que ele listou, ele falou, quem é o primeiro é o 15, depois é o 13. Isso não é pilha? Exatamente a pilha, né? Porque o 13 foi o primeiro a chegar e ele já não é mais o primeiro. Ele foi descendo, né? Então aqui, ó. Ops, passei rápido. Bom, eu acho que esse é o trecho, sim, talvez assim, mais difícil de todos eles. Não é difícil, mas é o mais, né? Que é aquele que insere ao final, né? Porque o que acontece é o seguinte, a gente tem que fazer um deslocamento para descobrir quem é que está no fim. Né? Bom, aqui, mais uma vez, ele cria duas variáveis, dois ponteiros auxiliares, o novo, onde faz a alocação, e fala, aí, conseguiu alocar? Ele falou, consegui não, então não foi possível. Então, não novo significa, novo é igual a null, né? É zero, você não conseguiu, retornou null. Se isso não for verdade, você vê que ele sai do sistema, aí o que ele faz? Ele coloca no novo, já prepara o novo, o valor que ele recebeu na função, passagem por valor, e coloca no próximo dele null, ou seja, aterra ele, como se ele fosse o último. Agora ele começa a fazer uma pesquisa, né, para poder pensar, ó, enquanto você não for PTR, PTR vai receber novo, né? Mas se não for, o que acontece? Começa o deslocamento. Essa variável alce, que é um ponteiro, ela recebe o endereço dele, e ele vai começar a pesquisar, né? Alce próximo, quer dizer, ele vai ver sempre quem está no ponteiro, se ele é ou não o último. Se ele é ou não o último, como assim, Anitta? Se o próximo não existir, né, aquele é o último. Se ele existir, ele não é o último ainda. Se ele existir, se ele não é o último, ele fala, então vamos nos deslocar. Então ele chega aqui e fala assim, vamos olhar quem está em alce próximo. Enquanto isso existir, quer dizer, o próximo não é null, porque se ele tiver aterrado é null. Então, o próximo alce, digamos que o alce vai estar aqui, vai apontar para esse daqui. Aí ele vai deslocando pela lista. E aí, próximo, você existe? Existe. Então, o próximo alce vai deslocar para cá. Essa é a ideia. Alce vai receber alce de próximo. Então, ele vai pegando o endereço dele. Até uma hora, isso aqui o while só tem um comando mesmo, eu coloquei numa linha só mesmo, isso é um deslocamento pela lista, é o ponto e vírgula aqui. Isso aqui já não faz mais parte do while. Eu não usei as chaves aqui, porque só tem um comando, mas se quiser assim, isso não faz parte do while. Quando ele chega ao final, eu falo, ok, chegou ao final, então, alce próximo, você vai apontar para o novo, que está prontinho aqui, que foi o temporário, ele aponta para o novo. E aí ele retorna PTR. Então, ele tem que fazer essa varredura, esse deslocamento na lista todinha para conseguir chegar ao final, o que é muito mais complicado do que colocar no início, né? Então, insere ao final. Então, eu fui lá na opção 2, coloquei 18, e quando listou, aqui, ele colocou o 18 depois. Então, a função está funcionando, ele está colocando ao final, porque o exibir, você viu que é só ir correndo a lista e mostrando quem está lá. Então, ele colocou no início, ele colocou ao final. Está aqui o número 18, né? Aí depois, deixa eu ver o que eu fiz aqui depois, né?
a busca sequencial, né? A busca sequencial não é uma busca binária, lembra da busca binária da aula 4, divide ao meio? Não, a busca sequencial é correndo a pilha todinha, a lista todinha até encontrar, né? Então, é simples aqui, ó. Ele recebeu o valor que eu estou procurando e isso daqui eu acrescentei, não tem lá na aula não, porque achei chique assim, aparecer assim agora, depois que estava fazendo esse, a gente sempre vai mudando, né? A gente nunca está contente. Aí achei que deveria dizer assim, te encontrei na posição 4, você é o 5º da lista, né? Isso não tinha lá no original, aí eu resolvi colocar, essa é uma passagem por referência, lembra que o C++ tem essa história da referência, que é colocar o E, né, comercial, que a passagem é muito mais fácil até do que o ponteiro. Algumas vezes eu posso fazer isso, mas tem horas que tem que ser ponteiro mesmo, né? Então, aqui ele está passando o endereço de pós, ou seja, qualquer função que acessar pós pode modificar pós se passar por endereço. Então aqui, ó, enquanto tiver PTR, quer dizer, enquanto PTR não for nulo, enquanto PTR for diferente de nulo, é a mesma coisa de falar enquanto PTR, né? Enquanto tiver ponteiro, quer dizer, o pós não é nulo. Então, pós mais é para ele ir crescendo, né? E aí ele vai testando. E aí, PTR info, agora ele vai no membro info. Você é o valor que ela está procurando? Sou. Então pode retornar com 1. Não sou não. Não é não? Então vamos para o próximo. Então vamos fazer o PTR recebe PTR próximo. Ou seja, esse PTR recebe PTR próximo esse variável, que é um ponteiro, vai receber o endereço que está no campo próximo, que é o que aponta para o próximo. E aí ele vai fazendo esse deslocamento pela lista. E aí no final, se ele não sair por aqui, ele vai retornar 0. Essa é uma função que tem retorno, é int busca, então recebe 1, recebe 0, né? E aí foi o que aconteceu, porque eu tive que botar esse pós aqui. Porque se ela não é void, ela vai retornar, e se ela só vai retornar uma coisa. Ou ela retorna 0 ou retorna 1. Como é que eu faria para poder pós crescer, né? Porque aí quando chegasse lá no retorno, ele tinha que mostrar o valor de pós. Mas se pós não faz parte da struct, a única alternativa que eu tinha é passar por referência pós para que ela pudesse ser exibida lá na main, dizendo que posição foi encontrada. Então, essa de busca, né, que eu coloquei assim, qual o valor de procura? 13. Encontrei na posição 2. Pronto. Claro que você vai fazer alguma coisa importante. Aqui é só para mostrar, né, assim, não dá para fazer, foi enorme esse programa. Substitui o valor do nó. Olha, para substituir o valor do nó, a gente tem que achar o nó, né? Então, para achar o nó, lá vem o eu de novo, né? Então, qual vai ser a melhor maneira? Será que é buscando, achando a posição? Se eu tivesse usado a função de busca sequencial, seria bom? Poderia fazer. Mas aqui eu fiz de novo, separadinho, fiz a contagem de 1, enquanto conta for diferente da posição, que foi passada aqui somente por valor. Qual posição que você quer, hein, Anitta? Eu quero a 2, aí eu quero a 3. Então ele vai pesquisar, enquanto não for, olha o deslocamento de novo, olha essa linha aparecendo pela milésima vez. Olha aí, variável no ponteiro, porque inicialmente você estava com o endereço do primeiro nó, agora você vai receber o endereço do campo próximo do seu primeiro nó, que vai indicar para o segundo nó. Então, ó, PTR próximo, que seria o seu membro próximo, né, da PTR, que está indicando para o segundo nó. E aí ele vai fazendo toda hora isso, o próximo vai recebendo o próximo do próximo, até chegar ao final e acabar. E aí, nesse é verdade, quando eu acho, né, quando eu vejo a posição que eu achei, veja só o que eu fiz, o campo info de PTR recebe um novo valor que veio lá daqui do meu novo valor que chegou lá. Né? Então é uma função simples também de substituição. Quer dizer, o segredo todo que você tem que entender é esse daqui, ó. Esse deslocamento. Vou fazer aqui, deixa eu ver se tem um tempo. Eu tenho. Então, olha só, imaginar aqui, esse é meu PTR. Quando chegou, ele me deu o endereço desse primeiro nó. Mas esse meu PTR, na verdade, ele tem esse membro próximo. Esse membro próximo vai ter o endereço do próximo. Então, quando o PTR chegou, vamos imaginar, supondo, para facilitar, que ele colocou o PTR, ele veio com o endereço 12. Vê que o endereço não é 12, aquele 0x, blá, blá, blá. Bom, então quando ele viu que não era ele falou, então vamos pegar esse endereço que o meu próximo está apontando. Aí vamos imaginar que o próximo estivesse apontando para o 20. Então ele falou, ó, PTR, agora você vai apontar para 20. Então quando você fala PTR recebe o próximo, ele recebe um endereço, né? Que é representado por PTR próximo, porque PTR próximo vai te dar o endereço. Então, sempre vai ter o PTR, vai ter um endereço, para ir varrendo a lista, chegando até o final da lista encadeada. Aí, o que ele fez? Eu passei, olha, o novo valor é 111. Acho que estava o 13, né, na posição 13. Ele falou, valor substituído. Mas isso foi lá no retorno que apareceu. Aí, quando eu listei de novo, cadê meu 13, que já não estava mais?
porque ele substituiu. Ah, eu vou fazer isso na pilha. Não, você não pode fazer isso na pilha. Ah, eu vou fazer isso na fila. Não, você não entende, você não pode fazer isso na fila. Se eu tenho uma agenda, a minha agenda é uma lista, aí eu posso fazer. Ah, Anitta, mudei meu telefone, anota aí. Eu vou lá, cancelo. Mas pilha é pila, fila é fila. Você, naquilo ali que foi, ficou e tem que sair daquela maneira. Né? Então, assim, é igual assim, eu sou a primeira da fila, não tem essa história, né? Chega lá, pago para alguém para ficar na fila para mim, quando é alguma coisa importante, depois eu entro no lugar. Isso não está correto. Então, essa coisa aqui na programação não tem história de estar correto, não. Tem que ser tudo muito correto, né? Então, não tem como. Mas na lista eu posso mudar o que eu quiser. Na lista eu posso, né? Minha lista de convidados. Ah, briguei com fulano, não quero mais não. Ah, não, conheci fulano, né? Vou botar na minha lista. Isso é que é lista, tá? Então, aqui, ó, ele alterou na lista, que é o texto de alteração. Conta nós. Coisa muito simples, porque é só para contar quantos nós tem a lista. Pode ter alguma utilidade aqui na sua vida. Lá, de novo, a linha mais importante, quando o PTR chegou para cá, que ele deu o endereço dele, esse endereço vai sempre se modificando à medida que você vai, enquanto o PTR não for nulo. Mas quem é PTR? É exatamente aquele ponteiro, a parte do nulo do próximo que diz que está aterrado ou não. Então, enquanto ele não for nulo, então, vamos lá, vamos correr mais a lista e vamos contar. No final, ele retorna a conta, que é só, tem 7 nós, tem 3 nós, né? Que pode ter alguma utilidade e outras mais que você possa criar, porque as funções da lista você faz o que quer. No nosso caso, nossa lista só tinha 3 nós mesmo. Lembra lá, né, que estava, sei lá, o 23, o 111, o 18, uma coisa assim, né? Só tem 3 nós mesmo. Bom, remove o nó da frente, ó. Também a função, a remove, é uma coisa simples, porque eu tenho esse nó daqui, o 15, eu queria detonar o 15. Mas para detonar o 15, o que acontece? O próximo dele está apontando para o 23. Eu tenho que dar um jeito desse, o primeiro, o PTR, que é a inicial da lista, seja esse endereço daqui. Então, ó, foi criada uma variável auxiliar para poder fazer essa retirada daqui. E essa variável auxiliar recebeu o endereço que foi passado para a função, que seria o endereço do 15, do nó 15. Ele falou, PTR próximo, ok? Então, esse aqui é o PTR, né? O PTR próximo vai indicar, tem um endereço, que é o endereço do nó 23. Então, ele falou, PTR, você vai fazer o seguinte, você vai ganhar esse valor aqui, que é o endereço do 23. Deletou o auxiliar, que só foi para ajudar, e retornou PTR. Quer dizer, ele retornou o valor que é agora o inicial do PTR. Né? Então, isso é importante, né, do nó. Observe que é uma função que tem retorno, porque é um nodo, então ele retorna mesmo um tipo nodo e retornou o PTR, que PTR é um tipo nodo. Né? Então, a remoção é simples, porque você vai só ter que pegar o endereço que está nesse primeiro nó e transferir para o PTR, que seria o início da lista minha. Então, primeiro elemento da lista removido, removi no início, e quando eu listei de novo, acabou meu 23, só tinha o 111 e o 18, né? Depois remove o nó do final. Então, também, sempre que é o final, gente, é mais difícil, porque eu tenho que percorrer a lista todinha, né, para chegar ao final. Não me interessa, ele vai remover aquele que está no final, assim como não me interessa, ele vai remover quem está no início. Então, é o caso da pilha, eu vou remover quem está no início. É o caso da fila, eu vou remover quem está no início. Não interessa, é a mesma coisa remover ao final, né? Então, eu vou dar uma pulada, que eu estou com medo de não chegar na minha pilha. Depois, se eu tiver tempo, eu volto para cá, para que mais eu coloquei. Caminha até apontar para o penúltimo, que é essa parte daqui, que é a coisa mais importante, né, que eu coloquei aqui. O alvo é o penúltimo, para que possa remover o último. Por essa razão, a linha alce, próximo, está sempre olhando o próximo. Então, tá aqui, ó. Veja bem, aqui está o meu ponteiro, né, a minha struct. E aí eu estou olhando, a minha alce está olhando para isso aqui. Porque esse daqui, se ele existir, ele não é o último. Né? Se ele não tiver aterrado, é o último. Então, eu penso sempre que ele é o penúltimo, porque se ele acusar que não tem ninguém, eu já sei quem é o último, né? Ele é o último, né?
Então, se eu não puder, eu vou voltar aqui, porque eu acho muito importante, mas eu estou com medo aqui, né? O elemento da lista foi removido e ficou aqui. E aí tem o deleta, o libera e tudo mais. Aí vamos falar da pilha dinâmica e da fila dinâmica, né? Então, são dois casos particulares da lista, né? Que é a pilha e a fila. Todos os trechos, esse remove ao final, como não vai servir para nenhuma das duas, tudo bem. Essas duas estruturas tiveram os trechos aqui discutidos da lista, né? Tanto a pilha quanto a fila. Porque o que eu preciso é só criar, apagar, inserir e remover. Acabou. E mostrar o topo ou mostrar o primeiro. Esses já todos foram mostrados. Então, todas as funções são iguais, né? Então, aqui está a minha alocação dinâmica da pilha. Quando você fala, Anitta, vai ser assim. Não, isso é dinâmico, não pode ser assim. Você tem assim, Anitta, meu lava-jatos... Eu falei, ué, seu lava-jato só vai lavar 5 carros por dia? Não, então não pode ser. Tem uma coisa que tem que ser mais dinâmica. Vai entrando, vai saindo, vai entrando, vai saindo. É o tempo todo assim. Bom, então, ó, insere na pilha, remove da pilha, igual a gente fez na aula 6. Exibe o elemento do topo, libera a pilha. Então, essas são as básicas mesmo. Agora, Anitta, lista pilha. Veja bem que eu escrevi. Educativo. Se você tiver que entregar o trabalho, você testa, depois deleta esse caso 5 daqui. Porque a gente não lista a pilha. A pilha a gente não enxerga. Como se estivesse debaixo da terra, você só estivesse vendo o primeiro. Tá? Então, aqui, ó. Veja bem. Insere na pilha é exatamente aquela função insere frente. Exatamente ela. Então, aqui, ó. Anitta, cadê o nome? Não preciso, isso é um protótipo. Protótipo, eu me dou o direito de não colocar o nome. É claro que a função eu vou usar mesmo. Esse aqui é o protótipo, né? Esse aqui é o protótipo. Veja que está lá int, valor, e aqui está nódo, não sei se é PTR. Então, para a pilha, insere na pilha, eu já tenho a função. Para remover da pilha, eu já tenho a função da lista encadeada. Remove frente. Também um protótipo. Ah, você não colocou o nome? Não. Basta colocar o tipo e avisar que é ponteiro. Basta colocar o tipo e não falar nada do nome da variável. No protótipo, no cabeçalho, não. Então, eu já tenho insere na pilha e remove da pilha. Então, o que me falta, na verdade, é exibir elemento do topo. Mas exibir elemento do topo é o mais simples, né? Isso eu não tinha na lista encadeada. Mas coloquei aqui. Ele vai receber o ponteiro. Quando ele recebe o ponteiro, ele recebe o endereço do primeiro elemento. Ele vai ver, ó, não tem não. Então, tá vazia. Ou então, ele já mostra PTR info. Lembra-se que toda vez que eu falo em PTR, ele dá o endereço da primeira variável, que seria o primeiro nó da minha lista encadeada. Quer coisa mais fácil que isso? Tá aqui, mostra no topo. Então, tá aqui, ó. Supondo que eu tivesse esses elementos na pilha, eu falo, qual é o elemento do topo? Ele fala, 23, né? Então, a pilha é simples, assim. Alocação dinâmica para a fila. Tá aqui a fila bonitinha aqui. Veja bem, a mesma coisa. Insere na fila, remove da fila, exibe o primeiro elemento da fila, libera a fila, lista a fila, educativo. Testou o que o professor pediu, imediatamente deletou. Não faça isso, porque parece que você não entende de estrutura, né? Você não vê quem está depois do primeiro, nem na fila, nem na pilha. Tá? Nem quem está no topo, nem quem está no primeiro da fila. É só para você verificar se você não está fazendo nenhuma besteirinha, coisas que acontecem com a gente muito quando começa. Daqui. Qual é a função daquelas que a gente viu para trabalhar com a fila? Você vai usar insere fim. Por quê? Porque é no fim da fila. Lembrando que ele próximo, recebe próximo, próximo. Isso que é o PTR, recebe PTR próximo. Isso aqui é só aquela dificuldadezinha. Mas está lá já. Também é um protótipo. Protótipo não precisa ser nome da variável. E remove da fila. Remove da frente. Ué, a pilha é do topo, a outra é da frente, na lista encadeada elas ficaram iguais. Remove da frente, já está pronta lá. É só você testar para ver aqui como que está. Quem eu não tenho é o primeiro elemento. Falou assim, Anitta, mas o primeiro elemento parece o do topo. Ué, mas quem é o topo? Não é o primeiro? Você vai chegando, ela vai chegando para trás. A pilha vai descendo assim. A fila vai crescendo assim, então o primeiro e o topo são os mesmos. Então, é um trecho simples, né? Não tem muita complicação. Eu só vejo se não está vazia, se não PTR, ou seja, não tem, se é nulo, então está vazia, não tem ninguém na pilha, não tem ninguém na fila.
Aí observa assim, listei até assim na forma de coluna, porque dá aquela impressão, né, de que é uma fila mesmo. Aí, imaginando que eu tivesse esses mesmos números, o primeiro elemento da fila era o 18. Se fosse a pilha, seria a mesma coisa. Esse teria entrada, claro. Se eu tivesse colocado o 18 primeiro, o primeiro seria o 23, né? Na fila não, vai entrando atrás, é a diferença, né? Na pilha, entra na frente, na fila, entra atrás. Mas na hora de remover, remove da mesma maneira. E na hora de exibir o topo, exibe da mesma maneira. Só que na pilha, ele foi empilhando, esse foi o último, o 23 ficou na frente. Na fila, não. Ele ficou o último, né? E aí, quer dizer, ficou assim. Bom, então, acho que não vai dar tempo, infelizmente, de voltar àquela, mas até que foi bom, porque só uma que eu fiquei devendo, né? Mas qualquer coisa a gente pode estar aqui. Lembrando que depois do resumindo, eu vou fechar aqui a aula, mas depois do resumindo tem todo o código para vocês trabalharem com essas funções. Vamos chamar o resumindo. Bom, de 0 a 10, de grau de importância, eu diria que tanto a aula 8 quanto a aula 9, elas têm grau 10. Eu diria também que Strux tem grau 10 e que funções têm grau 10. E que as outras podem ter 8,5, 9. Mas você precisa dominar a aula 8 e a aula 9, né? E assim, eu coloquei todas as funções que eu podia dar como exemplo, né? E até que o tempo foi bom, porque ficou faltando só uma, mas eu acho que eu fui devagar, né? Tentei ser mais devagar do que da outra vez, né? Então, assim, o que eu quero, assim, muita atenção para essa aula, assim, tentar fazer a lista de exercícios da pilha dinâmica e da fila dinâmica, participar dos fóruns quando os professores pedirem sobre pilha dinâmica e fila dinâmica, quer dizer, pega esse exemplo que está aqui, pega esse código todo que está aí, divide em pilha, separa a pilha, mas não olha para da aula, separa, vou escolher essas funções que a gente está falando, vou ver se isso está certo, vou cancelar essa desse menu, vou gravar esse como pilha dinâmica, esse como fila dinâmica, esse sai, esse não sai, vamos ver se dá certo. Isso já é um bom exercício, porque é assim que a gente aprende, começando a pegar de um código pronto e fazendo da nossa maneira. Bom, eu vou me despedir, porque já está vermelhinho aqui, já cheguei a 00, mas eu aguardo vocês para a nossa última aula, se Deus quiser. Yeah.